Acreditar na ideia de que o homem é um ser puramente biológico vai acabar nos enfraquecendo. Não é só para nascer, crescer, se reproduzir e depois morrer que a gente está no mundo. Para de fato ter uma vida humana, é essencial desenvolvermos não apenas o nosso corpo, mas também o nosso espírito. E para isso, 3 coisas são necessárias e a gente vai falar delas ao longo dessa live. Então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 286, depois de um tempo parado aqui, alguns dias. Estamos retornando aí com as nossas lives, cenário diferente aqui agora com a logo nova que ficou pronto semana passada e aos pouquinhos a gente vai estar retornando aí com as lives diárias, beleza? Então, o que a gente precisa entender para poder falar um pouco sobre isso, né? Para que a gente não caia nessa cilada de acabar se enfraquecendo por nos tratarmos somente como se fôssemos um corpo físico e que nada além disso importa, né? Então eu vejo por aí muita gente se paralisando, né, na vida porque está com um certo medo, né? Eu vejo as pessoas falando que estão com um certo medo e um certo medo muitas vezes que elas nem sabem muito bem do que, né? Esses dias o que eu coloquei ali no Stories, né, uns tempos atrás. Esse medo é medo de quê? Né? Fica um ponto de interrogação, né? Medo de quê? Né? A gente costuma acordar, sair de casa, né? Vai lá, faz o nosso trabalho, né? Faz tudo que precisa das nossas tarefas no dia a dia, volta para casa e aí, né, como uma metáfora, acaba se olhando no espelho e aí vem um ponto de interrogação ali na nossa cara, né? Um ponto de interrogação do tipo como quem diz assim, ó, quem foi que viveu esse dia? Quem foi que viveu esse dia que não fui eu, né? Essa é a característica, né, das pessoas que têm vivido acovardadas muitas vezes, né? É esse certo medo. Medo de quê, né? Medo de um olhar feio, né? Medo de ser xingado, medo de não agradar. Medo de quê, né? Do que é esse medo, né? É disso que vai se tratar essa live, né? Ao longo da live aqui eu vou estar discorrendo sobre um assunto que eu julgo ser assim o único remédio, o único antídoto possível para que a gente possa, né, acordar e no fim do dia olhar, né, com a nossa cara no espelho, como eu falei nos stories ali, sem aquela pretensão ainda do Cervantes, né, no livro do Quixote, né, de dizer eu sei quem sou, né, sabe, afirmar isso com toda a veemência. Não, a gente ainda está muitos passos antes disso ainda. Eu só quero no fim das contas que no final dessa live a gente consiga compreender, né, sobre esse elemento que eu quero trazer aqui, que é o elemento da vida humana que faz com que a gente tenha no fim das contas uma substância, que a gente tenha um centro, que faz com que a gente possa agir, que a gente possa no final dessa jornada, mesmo ali com os tropeços, mesmo ali com os vacilos, mas que a gente consiga dizer quem foi que viveu essa vida, que a gente consiga viver ela em primeira pessoa. E esse elemento que eu quero trazer, que eu quero falar aqui principalmente dele nessa live, é um elemento que se chama a força da nossa personalidade. A força da personalidade é um elemento que eu julgo que é um elemento que devolve pra gente essa certa coragem, né? Que tira, né, essa certa covardia do nosso peito, né, que faz com que a gente se instale mesmo naquela trama, né, chamada ação pessoal. Com base nos atendimentos que eu tenho feito aqui nos últimos anos, eu percebi, né, de uma forma muito clara que existe ali uma coisa que vai enfraquecendo todos nós. Para isso a gente precisa entender o seguinte: só está na nossa cabeça, a gente tem que partir de um certo princípio, né? Só está dentro da nossa cabeça aquilo que de algum modo já foi trabalhado por outras pessoas anteriormente, né? Nada está aqui dentro da nossa cabeça que já não tenha sido trabalhado anteriormente por outras pessoas, né? Lembra, a formação do nosso intelecto, a formação da nossa inteligência, ela passa obrigatoriamente primeiro pelos nossos sentidos, né? A visão, a audição, né? Tato, olfato, paladar. Primeiro ele passa pelos nossos sentidos. Para que passe pelos nossos sentidos, precisa primeiramente que já tenha sido vivido de alguma maneira por outras pessoas anteriormente, senão sequer, né, entraria dentro do nosso imaginário. Então aí para isso a gente precisa olhar um pouquinho para a história, né? Então, se a gente for pegar a história lá no início do século XVI, passou a existir um movimento que começa a ver o homem, né? Quando eu falo homem, entenda, né? O ser humano, começa a ver o ser humano como alguém amputado de certas faculdades superiores, né? Ele passa a ver o homem quase como um ser biológico, né? Aquela frase estúpida do colégio, né? Que eu tenho certeza que vocês já devem
ter escutado, né, que diz, né, que o homem nasce, cresce, se reproduz e depois morre, né? Quem nunca escutou essa frase aqui antes, né? E olha, isso, se a gente viver assim, né, se a gente de fato acreditar nesse tipo de afirmação, né, que o homem é só um ser que nasce, cresce, se reproduz e depois morre, olha, fica a questão aqui, né? O que nos diferenciaria, por exemplo, de uma minhoca, né? O que nos diferencia, por exemplo, de uma samambaia? A samambaia também, né? Nasce, cresce, se reproduz, morre. Né? O que nos diferenciaria disso se a nossa vida for resumida a isso, né? Então, para isso a gente precisa começar a olhar para histórias, né? Para contra-exemplos, né? Para exemplos que nos tiram um pouco desse tipo de crença, né? Então, se a gente for pegar ali biografias de pessoas que, né, ao longo da sua vida viveram certas experiências das quais elas foram privadas de uma certa liberdade, né? Por exemplo, lá no campo de concentração, né? O Viktor Frankl, que é um cara que eu trago sempre aqui como exemplo, né? Ele escreve um livro chamado Em Busca de Sentido. Ele conta um pouco a experiência que foi. Ele foi um sobrevivente, né, daquela época do campo de concentração, criador da logoterapia, um psiquiatra muito famoso. E aí ele conta ali uma história, né? Ele conta a história ali de que certo dia 3 fugitivos ali de dentro do campo de concentração, três prisioneiros, né, conseguem fugir. Eles escapam e aí eles não são encontrados pelos guardas. E aí os guardas se reúnem e, como punição, né, por causa desses 3 que fugiram, eles, já que 3 fugiram, então agora 10 vão ser punidos para pagar por causa pelo feito desses 3. E aí o que eles fazem naquele momento ali? Segundo a história que o Frankl conta, eles colocam essas 10 pessoas, né, todas essas pessoas que vão ser punidas, eles colocam dentro de uma cova, né? Tinha uma cova gigante lá, do qual eles colocam essas pessoas e elas ficam ali sem luz, sem comida, até que morram. Eles literalmente eram enterrados vivos, né? Eles colocavam essas pessoas dentro da cova. E aí, na hora que eles estão levando esses 10 prisioneiros, um deles ali acaba se desesperando e aí passa na frente dos outros e pede, né? Se ajoelha e pede: poxa, tenham piedade de mim, né? Eu tenho família para criar, eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, eu quero poder sair daqui e dar uma criação para eles ainda, né? E aí naquele momento surge um sujeito, né? Um sujeito chamado Maximiliano Kolbe, né? Que é o que o Frankl conta nessa história. Naquele momento surge um sujeito chamado Maximiliano Kolbe, que através de um ato de generosidade ele pega e aparece voluntariamente. Ele não fazia parte daqueles 10 que estavam indo ali para ser punidos. Ele se coloca na frente dos guardas e fala: olha, eu não tenho filhos, eu não tenho esposa, né? E então podem me colocar aqui no lugar dele. E aí os soldados, uns olham para o outro, né, olhando, achando aquilo ali uma verdadeira loucura. Eles olham para o outro, para eles era só um número mesmo, né? Então, tipo, coloca esse idiota aí no lugar dele, então. E aí aquele cara que ia ser punido, ele sai, e depois, né, futuramente, depois, quando acaba toda aquela barbaridade ali, se contam, né, a história que esse cara, ele sobreviveu, e ele conta a história, né, do que o Maximiliano Kolbe fez por ele ali naquele momento ali. E aí o que eles fazem? Eles acabam trocando essas 2 pessoas e aí acabam jogando aí esse Maximiliano Kolbe junto lá dentro daquela cova ali dos caras que eram punidos para serem mortos, né? E aí existe um relato, né, de um desses coveiros inventariantes, né, que chamam, que também foi um dos sobreviventes, e aí ele conta que existia uma coisa diferente, né, que normalmente quando eles colocavam essas pessoas lá para dentro dessa cova para morrerem ali, para serem enterrados vivos, de tempo em tempo eles iam lá para poder ver, né, como que estava a situação, já tinham morrido, e normalmente a cada dia que passava, duas ou 3 pessoas acabavam morrendo, né? E aí ele fala que, inacreditavelmente, a experiência que ele tinha com esse sujeito, Maximiliano Kolbe, era completamente diferente. Passaram-se mais de 20 dias e o que eles viam ali, né, ao ir lá conferir, né, onde esse sujeito estava jogado, ele percebia que algo que ele não conseguia nem descrever, algo totalmente diferente, né? Ele chegava lá e aí, diferente daqueles outros soldados, né, diferente daqueles outros prisioneiros que tinham sido punidos, ali dentro daquela cova lá desse Maximiliano Kolbe, lá existiam pessoas lá fazendo oração, existiam pessoas
cantando, existiam pessoas sorrindo, né? Todos sendo reconfortados pela presença de uma personalidade humana, né? Ou seja, o que faz, né, um sujeito, né, em meio a toda aquela tragédia, trazer consolação, inclusive, para outras vidas, né? E aí o que se dizia sobre o Maximiliano Kolbe? Ele pensava assim, poxa, a minha vocação, ele era padre, né, na época, e aí ele dizia, a minha vocação, eu posso cumprir ela lá fora ou eu posso cumprir ela aqui também. Para mim, tanto faz. Então, se eu estiver indo, né, me dirigindo para a minha morte, ou se eu estiver lá fora, eu vou estar cumprindo a minha vocação de qualquer forma. Ou seja, o que faz, né, com que uma pessoa reaja mesmo ali, né, totalmente privado de tudo aquilo que a gente pode dizer que é biológico, né, não tinha comida, não tinha luz, era um tratamento totalmente animalesco, e faz com que uma pessoa consiga, né, diferente de todas as outras, ter um tipo de postura diante da vida, né, depois de 21 dias lá, né, fazendo aquilo que a sua vocação pedia, né. E aí o Frankl fala, né, que ele viveu muitas situações, né, onde ele percebia isso, né, ele percebia aquilo que lá na sua teoria do Dr. Freud ele falava, né, que os sujeitos quando estão privados de alguma coisa eles se igualam aos animais, né. Então o que o Frankl dizia? Ele conseguiu constatar isso na prática dentro do campo de concentração, onde ele via muitos irmãos, né, judeus, uns matando os outros por causa de comida ou às vezes até por um calçado para poder colocar no pé. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, ele também pôde presenciar tipos diferentes de personalidades, de pessoas que entregavam muitas vezes a sua própria vida para poder salvar a vida do outro. Então, olha que loucura, né? Olha como, olhando para uma história dessas, a gente pode ficar fácil perceber que a gente não é constituído somente de algo biológico, né? Existe algo que está acima disso, né? Acima somente das nossas necessidades biológicas, né? Está acima, que a gente pode dizer, devolve para a gente essa faculdade superior chamada espírito, que muitas vezes é confundida por muitas pessoas, né? Então, essa concepção teórica, né, que diz que o homem é só isso, né, é só busca de prazer ou é só fuga de dor, né? O homem só vive para isso, é para fazer festa, é para poder comer, é para poder beber, é para fazer sexo, ou seja, por que sujeitos que viveram experiências onde eles estavam totalmente privados disso tudo, eles conseguiam, de um certo modo, ficar ainda mais forte, né? Eles tinham algo que falta no homem, né? Eles tinham algo que falta no homem, que é uma certa percepção dessa faculdade superior chamada espírito. Para isso eu trago uma pergunta aqui para que a gente possa refletir em relação a isso, né? Uma pergunta muito simples, né? Se eu perguntar agora para você, fome é igual à vontade de comer? Qual resposta tu me daria, né? Diante de uma pergunta dessa, né? A fome, ela é igual à vontade de comer? A gente para pensar, né? A fome, de verdade, a fome ela tá num certo órgão nosso chamado estômago, né? Chamado barriga, né? Ou seja, para matar uma fome, por exemplo, até um pão velho acaba servindo, né? Se eu tô só com fome, algo biológico mesmo, eu como ali um pão velho e pronto, a minha fome passou. Agora, a vontade de comer, ela é a mesma coisa? A vontade de comer, por exemplo, ela é um outro movimento, né? Ela não dá na barriga, né? Ela dá num lugar que não é material, por assim dizer. Eu posso não estar com fome, mas eu posso estar com vontade, por exemplo, de comer uma pizza. Eu posso estar com vontade de comer um sushi, né? E aí se eu vou lá e como um pão, eu ainda não estou satisfeito, porque eu não matei essa vontade de comer. Eu matei a minha fome, mas eu não matei a vontade de comer. Por quê? Porque esse é um movimento que não está no nosso estômago. Você já vai entender o que isso tem a ver com o tema da live, né? Esse é um movimento que está na nossa cabeça, né? Isso por si só, essa afirmação de que vontade de comer é diferente de fome, já aponta para nós um certo domínio humano que está além da nossa parte biológica. Eu falei aqui que ao longo da live eu ia trazer 3 fatores que fariam com que a gente compreenda de fato o que é a força da personalidade humana, né? Que nos ajuda a sair desse enfraquecimento. Então,
aqui a gente já começa a olhar para um certo domínio humano, né? Já é algo que já não é mais tão material, né? Existe a vontade de comer que é, apesar de ser material, mas a gente tem outras vontades também que não são materiais, né? Então existe a fome ali, que é uma vontade totalmente material, e existem outras vontades que não são materiais, né? Então, por exemplo, né, a gente pode trazer outros exemplos aqui. Quando eu tenho vontade, desejo de fazer uma viagem, né? Eu quero fazer uma viagem para quê? Às vezes não é algo biológico. Eu quero fazer uma viagem muitas vezes para poder estar diante de coisas belas, de coisas bonitas. Eu quero, sei lá, ir lá visitar uma cachoeira. Eu quero ir lá conhecer uma igreja, eu quero ir lá conhecer um monumento, eu quero ir lá poder visitar uma praia, né? Ver ali a natureza. Ou seja, eu estou diante de coisas que não são materiais. Existe então o desejo e a vontade de algo totalmente material, por exemplo, que é a comida, mas existe também dentro da gente esse desejo de algo que não é nada material, como por exemplo, né, contemplar a beleza, né, o desejo de coisas superiores. Existe um outro tipo de desejo que também não tem nada a ver com a biologia, com a nossa parte biológica, e que também pode ser visto como algo superior, que é, por exemplo, fazer o bem a uma pessoa, como esse exemplo que eu dei do Maximiliano Kolbe. A gente pode também estar ali, né, diante de um desejo que não tem nada a ver com a nossa parte biológica, que é esse de fazer o bem, querer fazer o bem ao próximo, né? A gente viveu aqui há uns tempos atrás, né, o período de enchente aqui no Rio Grande do Sul, né? E a gente viu ali muitos movimentos de, né, filantropia, muitos movimentos de fazer o bem ao próximo de uma forma totalmente desinteressada, né? Então só por aí a gente já vê que no homem, né, no ser humano, a gente tem movimentos que são superiores, né? E assim, através desses movimentos, fica muito fácil o quanto a gente vai ficando mais forte. E tem ainda pessoas, a gente pode ir um pouco mais além, né, que não se contentam somente em contemplar o belo, né, como aquele exemplo que eu falei. Eu tenho desejo de quê? Desejo de ir visualizar coisas belas, né? Eu tenho desejo de ir à praia, eu tenho desejo de sentir, de ouvir uma boa música, né? Eu não tenho só o desejo de contemplar coisas belas, eu também não tenho somente o desejo de fazer o bem, mas eu tenho um desejo também de conhecer a verdade, de poder entender a verdade das coisas, né? Então aqui a gente pode classificar essa história toda em 3 níveis, né? As vontades materiais, né? Eu tenho a vontade de ir ao banheiro, eu tenho vontade de dormir, eu tenho fome, né? A fome diferente da vontade de comer. Eu tenho a fome, eu tenho vontade de comer, eu tenho vontade de me refrescar quando está calor, né? Vontades meramente biológicas. Mas eu tenho também, né, vontades, né, que são relacionadas a questões materiais, mas que não são materiais, que é, por exemplo, a vontade de comer. Eu posso não estar com fome, mas eu posso ter vontade de comer uma pizza, vontade de comer um sushi. Então são vontades que não estão relacionadas à parte biológica, mas que são materiais. E um nível acima, eu posso dizer que são as minhas vontades imateriais, e vocês já vão saber onde é que tudo isso se encaixa no que eu estou querendo trazer aqui. Essas vontades não materiais, como os exemplos que eu dei, vontade de contemplar o belo, vontade de ver a beleza, vontade de sentir a beleza, vontade de fazer o bem, né? A bondade, né? E vontade de conhecer a verdade das coisas, né? Os 3 transcendentes, né, que a gente chama na filosofia, né? Beleza, bondade e vontade. Isso fica muito claro, né? Só dando essa passada aqui de olho, a gente já consegue perceber que esses elementos, eles estão acima da nossa biologia. Eles não são movimentos biológicos, eles são movimentos superiores, eles não são movimentos do corpo, eles são movimentos do nosso espírito, do que eu chamo de espírito. Isso por si só já passa a nos instalar num patamar completamente diferenciado. Se eu perco a capacidade de ver o ser humano assim, que é esse movimento que eu falei que começa lá no século XVI, que começa a ver o ser humano puramente como um ser biológico, que é aquela velha frase da escola que a gente escutava, né? O homem nasce, cresce, né? Se reproduz e morre, né? Então, se eu perco a capacidade de ver o ser humano assim, como eu estava falando antes, eu me torno fraco.
Eu me torno fraco por quê? Porque eu não consigo mais me diferenciar de uma minhoca, eu não consigo mais me diferenciar de uma samambaia, né? Eu limito o ser humano ao império da matéria. Eu olho para um ser humano e só consigo enxergar aquilo que ele pode servir para mim, né? Já que o ser humano é só isso, né? E no império da matéria, nós sempre teremos incômodos, né? Imagina nesse exemplo que eu dei, né? Os sujeitos lá no campo de concentração. Lá eles estavam limitados a só isso, eles não tinham mais, né? Lá não tinha mais acesso às questões materiais, né? Não tinha mais comida em abundância, não tinha mais liberdade de dormir numa boa cama, não tinha mais liberdade de poder estar diante de um ventilador, não tinha mais, né, possibilidade de fazer sexo, né? Eles viviam ali um certo tipo de inferno. E por que ainda assim diante de situações totalmente privadas dessas questões materiais, existia um sujeito como esse, por exemplo, né? Podia citar outros aqui, mas um sujeito como Maximiliano Kolbe, que continuava forte mesmo em meio a essas situações. Aí vem a pergunta que eu trago ali nos stories, né? O tal medo que a gente tem, né? Medo de quê, né? Medo de quê? A gente está com medo de quê? A gente está com medo de se posicionar no nosso trabalho diante de uma injustiça que é feita realmente contra nós ou contra algum colega. A gente não vai se posicionar de repente com calma diante de uma injustiça que está diante da gente, né? Por buscar essa tal verdade da qual eu estava falando, por buscar a bondade ao próximo. A nossa fraqueza, ela acaba vindo da falta de hierarquia de valores. Quando a gente vê o ser humano meramente como alguém, um ser biológico, eu perco essa hierarquia de valores, né? E se o homem, né, se a definição do homem é ser somente essa massa corporal, pele, carne, osso de fato, a vida nesse mundo ela vai se resumir a quê? A vida nesse mundo ela vai se resumir somente a uma busca por conforto e prazer, né? Eu fico impressionado, eu vejo grandes nomes, né, do desenvolvimento pessoal, né? Não vou ficar aqui citando, mas, né, cara que enche auditório com 5.000 pessoas, as pessoas vão lá, pagam $5.000 para viver uma experiência de 7, 8 dias junto dessa pessoa, e aí o centro da narrativa da pessoa é a de que o ser humano ele é movido por prazer ou para evitar a dor, né? Ele resume isso, né? Ele diz, para resolver os seus problemas é só você ter uma alavanca de prazer ou uma alavanca para evitar a dor. Ora, mas isso volta naquele tema que eu estava falando antes, né? Isso nos resumiria somente a um ser biológico e não nos diferenciaria em nada, né? Então, a nossa fraqueza vem dessa falta, né, de hierarquia. Eu já tive a experiência de atender muita gente com grandes recursos financeiros, né? Muita gente rica, por assim dizer. E é óbvio, né? A gente não pode ser hipócrita e negar que o dinheiro ele te dá mais acesso, por exemplo, a tecnologias da medicina, mas de fato um fato que ninguém pode negar é que ninguém vai conseguir fugir de algo chamado morte, né? A morte material. O dinheiro ele não dá conta de conseguir, por exemplo, curar um câncer, ele não te torna imortal, né? O dinheiro ele não faz isso. Agora, o destino de quem aposta somente na busca por conforto e por prazer, né, e evitar a dor, né, por quem está vivendo uma vida somente para isso, é acabar se afundando numa tristeza, pois isso mais cedo ou mais tarde vai ser tirado da gente. Então a gente precisa entender que existem essas outras duas dimensões, né? Isso não pode ser esquecido, isso tem que trazer de volta para nossa, isso tem que ser trazido de volta para a nossa realidade, não como uma exceção, mas voltar a ser uma regra, né? Esse desejo de coisas ainda materiais, né, mas que não se reproduzem somente no corpo, como por exemplo, né, a vontade de comer, e o desejo das coisas imateriais, das coisas transcendentes, né, das quais eu estava falando aqui, a beleza, a bondade e a verdade. Se a gente tem esse movimento no corpo, aí agora que é onde a gente entra na grande mensagem da live, né? Que aí é o grande presente que a gente consegue conquistar quando a gente consegue ter esse tipo de posicionamento na vida. Se a gente tem, né, passa a ter esse movimento no campo imaterial, significa o quê? Significa que
se algo não depende do nosso corpo para existir, ele continua existindo independente do nosso corpo. Muito se fala por aí, eu acho que uma grande definição sobre o que é vida, né? Que a vida é movimento. Então, se o movimento, né? Se a gente chega na conclusão de que vida é movimento, tudo que é movimento tem vida. Se o movimento existe independente do nosso corpo, né? Então a gente continua existindo ainda que o nosso corpo não esteja mais aqui. Essa é o grande diferencial de quem consegue entender isso. Eu sei que é um grande paradigma, é algo que realmente parece que extrapola um pouco, né, a nossa capacidade de conseguir enxergar. Mas se a gente para pensar, né, se vida é movimento, e se aquilo tudo que eu falei anteriormente aqui são movimentos que existem independente do nosso corpo, ou seja, não é para atender uma necessidade corporal, mas é uma questão de uma faculdade superior, logo a gente consegue, sem precisar entrar no viés de religião, sem precisar entrar num viés mais de um lado religioso, a gente consegue entender por definição de que a gente continua existindo independente do nosso corpo, né? Se só existe movimento na carne, pronto, é aquilo ali, né? É o que as pessoas... Morreu, ponto, acabou, não existe mais nada. Do contrário, né? Tipo, poxa, se eu entrei no corpo, né, para sempre no tempo, né? Se a gente passa por essa ideia, ou seja, aquilo que foi não deixa de ser. Uma folha que caiu, ela não vai deixar de ter caído, né? Uma pedra que rolou, ela não vai deixar de ter rolado. Nenhuma técnica dá conta de sustentar, né, os anseios e os movimentos e a densidade do que é ser humano, né? Então, para isso a gente precisa entender isso, né? Como que uma pessoa ela continua viva dentro da gente, dentro da nossa memória, simplesmente pelo fato dela ter entrado no tempo, ter realizado coisas e ainda que ela tenha saído do tempo, devido a esses movimentos superiores, ela continua existindo dentro da gente. Só que quanto mais a gente norteia a nossa vida para somente, né, para essas questões biológicas e a gente esquece essa parte superior, a gente vai entregando essa caneta para as outras coisas escreverem a nossa história. Não somos mais nós que escrevemos a nossa história em primeira pessoa, né? Então o que é essa força? Essa é a força que eu chamo da nossa força da personalidade humana, aquilo que só a gente pode ter, aquilo que se não fôssemos nós ninguém mais conseguiria fazer, só nós temos esse nosso jeito único de ser. Essa é a nossa personalidade. Quando a gente entende isso e a gente opta pela nossa liberdade de conseguir escolher por coisas superiores, é óbvio que a gente vai conseguindo escrever uma história diferente. A história que faz com que esse movimento que não é material acabe sobrevivendo com o tempo, né? Então, a primeira coisa a gente já fez aqui, né? Que é entender o tamanho do que é uma pessoa, né? Parece pouco, né? Mas esses poucos minutos aqui que a gente discorreu sobre isso aqui é algo totalmente diferente do que estão falando sobre desenvolvimento pessoal na internet, né? O que a maioria das pessoas estão fazendo ao falar de desenvolvimento pessoal é fazer, poxa, você tem que buscar o sucesso, você tem que ter o carro de milhões, você tem que morar numa mansão, você tem que viajar para Maldivas. Olha, se isso é desenvolvimento pessoal, então não sei, porque a gente está voltando para a dimensão de baixo, né? Para a dimensão totalmente biológica. Ser humano, desenvolvimento humano, né? Que é o que está escrito aqui, ó, nessa frase, é entender, olhar o ser humano para além de algo biológico. Então essa primeira parte a gente já conseguiu fazer, né? Acho que ficou fácil da gente conseguir, né? Entender o tamanho do que é uma pessoa é não olhar, por exemplo, só para uma mulher ou só para um homem como um objeto de prazer, por exemplo, né? Não é só olhar para um filho, por exemplo, e conseguir enxergar que vai me dar trabalho. Não é só enxergar para um professor e enxergar ele como aquele que pode me dar a nota 10. Não. O ser humano ele é muito maior do que isso. O ser humano ele tem uma grandeza muito maior do que todos esses elementos, né? Que são esses transcendentes dos quais eu estava falando aqui anteriormente. E é só nessa vida aqui, aí a gente já começa a entrar na segunda parte,
É somente nessa vida aqui que tem, né, um início e que entra, portanto, no reino do absoluto, né? Quando a gente inicia, quando a gente entra no tempo, quando a gente entra na vida, a gente já passa a estar diante desses movimentos dos quais eu estava falando aqui, que são movimentos que não dependem somente do corpo. E é somente aqui, né, nesse reino do qual a gente consegue perceber aquilo que é absoluto, aquilo que é infinito, aquilo que é eterno, que estamos inscritos eu e você. Todos nós estamos inscritos de alguma forma nesse reino do qual o movimento ele não se resume somente à matéria. É uma pena, eu estou atualmente estudando psicologia, estou no começo ainda da faculdade, mas já tive acesso a alguns outros tipos de conhecimento, e é uma pena, uma coisa que realmente me entristece, abrindo um parênteses aqui, que a grande parte das linhas teóricas, elas não te deixam enxergar isso, elas não abordam isso, né? Inclusive é proibido às vezes falar sobre essas coisas dentro de um set terapêutico, né? Então se a gente pega ali, né, a linha psicanalítica, por exemplo, né, do Dr. Freud, que é uma das mais abordadas, né? É uma tragédia por esse aspecto, tá? Não estou criticando aquela como um todo. Estou falando que através desse aspecto espiritual, a psicanálise ela acaba sendo uma tragédia, né? É fantástico de um certo aspecto, né? Que conta uma história interessante e necessária até certo ponto. Eu inclusive defendo que uma pessoa que trabalha, que lida com gente, ela tem que ter esse ferramental teórico da psicanálise. Mas, por outro lado, por esse lado mais espiritual, por assim dizer, é totalmente devastador, né? Se a gente para ler alguns livros, né? Por exemplo, Epistemologia Freudiana, né? De um sujeito chamado Paul Lohan, ou O Crepúsculo de um Ídolo, né? Por um sujeito chamado Onfray, eles refutam muito fácil a psicanálise porque tem muita falta de rigor científico, tem falta de rigor metafísico, tem falta de rigor ontológico, tem falta de rigor simbólico, e a gente é tudo isso também, né? Então que tristeza, né? A gente vê um modelo teórico que serve ali para tratar meia dúzia de buraquinhos ali, né? Tipo como se o homem fosse ali um certo bichinho, né? Então, por outro lado, ainda bem que a gente tem acessos a outros tipos de teoria, como, por exemplo, por isso que eu amo tanto a filosofia, a gente tem filósofos gregos ali que já estão há mais de 4.000 anos falavam de assuntos que não saem da moda, né? Ou seja, perpassam o tempo, né? Abrindo um parêntese aqui, eu costumo dizer, se tu quer saber se uma coisa tem valor, observa se ela consegue perpassar o tempo, né? Por que entrando ali um pouco mais nesse viés religioso, né, Jesus Cristo, né, hoje é tão referencial para nós, né, porque já 2.000 anos de história onde continua sendo um grande líder, um grande exemplo, né? Ou seja, se a gente olha para as coisas que realmente têm valor na vida, né, aquilo que merece ser seguido, aquilo que merece ser aderido, a gente olha e consegue perceber que são coisas que perpassam o tempo, né? Então a gente pode olhar para a filosofia grega, por exemplo, né? 4.000 anos de histórias com coisas que até hoje são, né, se tornam atemporais porque até hoje são úteis, né? Então com isso a gente mata essa primeira parte aqui para entender, né, que o ser humano ele não é só essa parte biológica, a gente tem outras dimensões, né? Então, outra coisa que a gente precisa entender também, me perguntam muito a diferença de personalidade para temperamento, né? O temperamento ele não tem nada a ver quando uma pessoa fala, essa pessoa é uma pessoa de personalidade forte, poxa, chega a dar um frio na espinha, né? Personalidade não é temperamento, a gente não pode confundir. Temperamento sim, que é essa coisa, né, da pessoa ser mais tempestiva, né, ser mais, às vezes um pouco mais expansiva ou ser mais introspectiva. Isso é temperamento. Temperamento é uma estrutura mineral, eu falo disso, tem uma live aí, eu não vou lembrar exatamente qual, que eu falo sobre os 4 tipos de temperamento, que é a forma como a gente filtra o mundo, né? Isso não determina quem a gente é, não determina como a gente pode viver a vida, mas tem uma certa predisposição de como a gente vai agir, né? Então acaba evocando, para isso a gente precisa saber a diferença da personalidade para o temperamento. Temperamento é essa coisa, né, que a gente já vem de fábrica, parece, né, que é uma coisa que é uma estrutura mineral, né, pessoas que são mais introspectivas, pessoas que são mais expansivas. Isso é quando tu vê uma pessoa falando, fulano tem um temperamento, tem uma personalidade forte. Não é personalidade, isso é temperamento.
A personalidade, ela já é completamente diferente, porque a personalidade ela vai sendo construída ao longo do tempo. Não é algo que vem de fábrica, tu vai construindo conforme as tuas experiências e conforme aquilo que tu tá olhando, né? Então, para isso a gente pode evocar aquela frase, né, do Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, que ele fala o seguinte: eu sou eu, como se fosse uma fórmula matemática para definir quem somos, né? Eu sou eu, mais, né? Adiciona mais as minhas circunstâncias, né? Então, eu sou eu, né? Que estou aqui, mais aquilo que eu estou vivendo circunstancialmente. Então, eu também sou, por exemplo, a fome que eu sinto. Eu também sou a minha vontade de comer, mas eu também sou a beleza, a bondade e a verdade. Eu sou o elemento que dentro das minhas circunstâncias eu tenho também possibilidade de acessar aquilo que é transcendente, né? Se você se põe dentro de uma circunstância que é pequena, né? Se eu sou eu mais minhas circunstâncias, e eu me coloco dentro de circunstâncias que são pequenas, se eu ponho para dentro de mim circunstâncias pequenas, como por exemplo, só olhar para aquilo que é biológico, só olhar para aquilo que é material, o que acontece com a força da minha personalidade? Ela começa a ser perdida, ela começa a ser enfraquecida, né? A gente é como se fosse um tatu-bola, como se fosse uma formiga. Eu só estou olhando para isso. Por outro lado, se as minhas escolhas, né, acabam sendo, né, por também colocar na minha vida esses elementos, né, que são imateriais, esses elementos que são transcendentes, aí é a melhor forma, a forma mais efetiva de fazer com que essa força da personalidade ela vá aumentando. É isso que vai fazendo com que a nossa personalidade vá se tornando forte, e não essa coisa eu falo mesmo, eu não tô nem aí. Não é isso, isso é temperamento. A personalidade ela vai se construindo e se tornando forte, se solidificando quando a gente vai conseguindo colocar na nossa vida elementos que são imateriais, esses movimentos que não dependem do corpo, esses movimentos que eu falo que entram para a eternidade. Quando eu falo aqui nas minhas lives, né, aqui não tem, hoje eu estou fazendo uma live um pouco mais, né, profunda, né? Diferente das minhas lives do dia a dia, eu tenho que falar de coisas banais, de coisas triviais, de coisas do cotidiano. Eu tenho ali 15, 20 minutos para falar de manhã no dia a dia, eu não vou ficar, né, abrindo muitas teorias. Hoje é uma aula um pouco diferente. Mas no dia a dia, quando vocês me vêm aqui falando, né, que poxa, faz o básico, para de ficar reclamando todo dia, né, serve, seja útil, trabalhe, né, não fica reclamando. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo fazer com isso? Existe uma intenção, isso não são bordões, não são simples chavões. Eu estou querendo apontar a tua atenção, né, o teu foco, né, aquilo que tu pode escolher. Eu estou querendo apontar a tua atenção para algo superior. Se eu passo o dia todo, né, naquele meu convívio humano, onde tudo é fofoca, onde tudo é reclamação, onde tudo é só questões biológicas, é óbvio, eu paro de conseguir olhar para essas questões que são superiores. Então, a forma mais fácil de dizer é mais ou menos assim, né? Para de reclamar, né? Sirva, trabalhe, seja forte, né? Crie constância na tua vida. São formas mais superficiais de conseguir apontar a tua atenção para que, no fim das contas, o objetivo final seja a busca por esses elementos que eu estou trazendo aqui nessa live, né? Então, quando a gente esquece, né? Então, aí a gente começa a entrar no segundo ponto que eu quero trazer aqui. Esse foi a primeira parte, que foi a questão de que a gente tem faculdades superiores, no sentido, né? A gente tem coisas que nos diferenciam, né? Que faz com que a gente saia um pouco desse império da matéria. Aí agora entra um segundo elemento, né? Quando a gente esquece, né, que aí como a gente faz para conseguir manter isso vivo na nossa vida, né? Quando a gente esquece a maravilha, né, que é ter uma pessoa no nosso lado, né, do qual a gente consegue entregar o nosso serviço, do qual a gente consegue entregar o nosso coração, do qual a gente consegue entregar o nosso olhar, o nosso afeto, a nossa inteligência. Quando a gente esquece o que é uma pessoa, o que é um ser humano, a nossa atenção ela acaba se voltando para quê? Ela se volta só para as conquistas individuais que eu posso ter e, no fim das contas, para o medo de perder essas coisas materiais que eu conquistei.
Então, olha só, e aí a gente já começa a fazer uma abertura de olhar para esse segundo ponto, né? Se eu começo a olhar para a minha vida, eu esqueço do que é um ser humano, né? O ser humano é só aquilo que ele pode ser útil para mim. Ele não é essa pessoa que tem essa capacidade transcendente. Eu olho para um ser humano, né? E eu não tenho mais, eu perco a maravilha do que é realmente ter uma pessoa do meu lado que eu possa servir, que eu possa colocar meu coração, minha inteligência, meu afeto a serviço dessa outra pessoa. O que acontece? A minha vida ela começa a se voltar somente para as conquistas materiais que eu posso ter, e aí, lembra daquelas perguntas que eu fiz? Medo de quê? De que a gente tem medo? Eu passo a viver com medo de perder as coisas materiais que eu adquiri ao longo da vida. Só que olha, que loucura é isso, né? Porque, por definição, tudo que é material vai ser perdido em algum momento. Então é isso que não dá conta de preencher esse vazio. Esse vazio vai existir até o fim da nossa vida, porque se eu vivo uma vida onde tudo que eu quero é conquistar, e quanto mais eu conquisto, mais eu tenho medo de perder isso, é como se eu estivesse construindo altares na beira de abismos, né? Eu construo os meus altares, mas ele está ali na beira de um abismo. A qualquer momento ele pode ser perdido, né? Quantas pessoas a gente vê, muitas vezes, tirando a própria vida porque perderam uma conquista material, né? A gente vai até de absurdos, como um alemão lá que estava lá quase sendo o homem mais rico do mundo, aí passou para sétimo, oitavo e acabou tirando a própria vida. Olha o absurdo. Assim como a gente vê, por exemplo, pessoas que terminou um casamento, então agora a vida não acabou para mim, ou sei lá, fali financeiramente, quebrei minha empresa, então agora a vida não existe mais para mim. Ou seja, a gente vê, não é difícil a gente olhar na história e ver quantos casos, né, quantas experiências a gente vê por aí de pessoas que se tornam reféns das suas próprias conquistas, né? Ainda que a humanidade, o tempo, né, a história nos mostre que tudo aquilo que é material em algum momento vai ser tirado da gente, inclusive esse nosso próprio corpo, do qual eu estava falando aqui no momento. Por isso que ter essa dimensão de que não somos só um corpo já alivia por si só muitas dores, né? Não como alguém que simplesmente quer contar uma historinha para que a gente se sinta melhor um pouco com isso, mas com que todos esses exemplos que eu dei anteriormente fica fácil de ver na prática de que a gente não é só um corpo, a gente não é só um ser biológico, a gente é constituído de coisas superiores também. Então, a partir do momento em que eu perco essa dimensão, né, da maravilha do que é um ser humano e eu olho só para as minhas conquistas e eu passo a ter esse medo, né, é óbvio que a gente vai começando a reduzir a nossa vida, né? Então, o ser humano, ele aí nesse segundo ponto que eu quero tocar para vocês, né? O ser humano, ele é esse alguém feito para conviver, né? Então, agora, quando a gente está amedrontado, vivendo, né, o tempo todo com medo de perder as nossas conquistas, é óbvio que a gente não vai conseguir conviver. Por quê? Porque se relacionar, por exemplo, com coisas, né? Eu me relacionar com essa garrafa, eu me relacionar com essa caneta aqui, é algo totalmente previsível, né? Eu sei qual é a finalidade da caneta, eu sei até onde ela pode chegar, eu sei para que serve uma garrafa, eu sei, né? É previsível, né? Tudo é previsível, né? O carro, né? Ou às vezes até mesmo o nosso próprio animalzinho, se a gente ir um pouco mais além, né? O animalzinho, ele é fofo, né? Ele às vezes parece gente, de tão esperto que ele é. Mas por mais, por exemplo, que o teu labrador seja um pouco diferente, ele não é tão diferente, francamente falando, do labrador da vizinha, né? Ele é certamente, de certa forma, previsível, ele é parecido com o labrador da vizinha. Por isso que a gente vê hoje que é muito mais fácil a gente ver pessoas amando os bichinhos, né? Porque os bichinhos são previsíveis, ele não vai te fazer mal. Agora, hoje em dia, né, ele não tem esse elemento da imprevisibilidade. Agora, quando a gente está falando de uma pessoa, né, olhando para a pessoa dessa forma, com essa grandeza da qual eu estava falando anteriormente, a gente sabe que é muito mais, né, o que seria de mais complexo se não amar algo que não está completo, algo que não é previsível, algo que a gente não sabe qual vai ser o próximo movimento. É óbvio que isso se torna uma complexidade muito grande, né? É diferente, uma pessoa é diferente das coisas. Uma pessoa, ela é diferente dos animais. E quando a gente aposta em colocar para dentro não só esses elementos materiais, né, que eu estava falando aqui, o frio, o calor, né, a fome, a sede, mas a gente consegue colocar esse segundo elemento que eu trouxe aqui para vocês, que é o elemento do convívio,
Quando a gente consegue colocar para dentro da gente esse elemento de conviver, a gente consegue ter essa dimensão, né, de que a gente é feito desse convívio, né? O que é um convívio com uma pessoa? O que é um convívio com um ser humano, né? É conviver com o amor, é conviver com o perdão, né? É conviver com coisas que vão te tornando uma pessoa mais forte, diferente do convívio com coisas que vai te tornando mais fraca, né? Quantas pessoas a gente não vê por aí se tornando refém de coisas, né? Invertendo essa ordem, amando as coisas, né? Eu amo o meu carro, eu amo o meu cargo profissional, eu amo as minhas viagens e eu passo a me relacionar com pessoas de uma forma utilitarista, né? O que essa pessoa pode fazer por mim? Então, a gente perde essa dimensão, né? Na medida, né, que a gente vai perdendo isso, né? É óbvio que isso vai sendo, inclusive, grandes motivos para a gente ver hoje consultórios lotados, né? Se eu fosse falar para vocês hoje quais são os grandes motivos, né? Os maiores motivos de ver consultórios psicológicos lotados, esse é um dos motivos, porque se perdeu essa dimensão do que é um ser humano e se perdeu a dimensão do que é conviver com o ser humano. Então, para que a gente possa se dirigir um pouco mais para a nossa terceira fase, para o nosso final, né? Como que eu posso fazer isso na prática? Como que eu posso não só entender dessa parte teórica que eu trouxe até aqui, mas fazer com que isso se consolide na minha vida, com que isso se consolide no meu dia a dia, de um modo que eu passe a ser uma pessoa que também não estou ali só refém das coisas materiais, mas eu estou ali em busca de coisas maiores e coisas transcendentes, né? Para isso a gente precisa daquela tecla que eu vivo batendo aqui, a gente precisa buscar um itinerário de amadurecimento, né? E aqui vai dica prática, para a gente não ficar somente numa parte filosófica, né? A gente precisa de coisas práticas para a gente conseguir amadurecer, né? Esse amadurecimento que não é diferente do que penso, né? Que é se tornar uma pessoa carrancuda, séria, né? Pelo contrário, inclusive vocês já vão ver que uma dessas dicas práticas aqui, ela é o contrário disso, né? O contrário de se tornar uma pessoa sisuda ali, carrancuda, né? O convívio com as coisas, né? Como eu estava falando anteriormente, é que ele nos dá uma personalidade, por assim dizer, muito pequena, muito enfraquecida, né? O convívio com os animais, ele já melhora bastante, né? Ele já tem a parte do afeto ali, a gente consegue ter um afeto por um bichinho, por um animalzinho de estimação. E no fim das contas, para que a gente possa ganhar uma força real mesmo, né? O que é a vida humana, né? Só essa vida material, não, a gente já viu que não é isso, né? Então não é uma fala religiosa, é uma constatação, inclusive metafísica, né? Um movimento mesmo do nosso corpo, né? Então, como que mesmo depois que a gente morre, né? Mesmo assim, você, mesmo privado, que nem a situação, o exemplo que eu estava dando das pessoas no campo de concentração, pessoas privadas de prazeres, você continua existindo, mesmo totalmente privado de questões biológicas, através do convívio com a vida humana. E como é a melhor forma de ter convívio com a vida humana? É através de atos de generosidade. A gente, desde o momento em que a gente nasce, a gente depende de alguém que se doou pra gente, né? Às vezes eu atendo casos em que a pessoa, teve casos extremos, ela foi abandonada pelo pai e abandonada pela mãe. Ainda assim, é possível encontrar beleza porque existiu alguém que talvez não tinha obrigação nenhuma, mas que foi lá e se doou para que tu estivesse aqui vivo hoje, estando aqui na minha frente. Mas, de repente, né, se a tua história foi um pouco mais comum, teve ali alguém que precisou te alimentar, teve alguém ali que precisou te limpar, teve alguém ali que precisou te criar, te educar, para que tu pudesse estar vivo hoje. Ou seja, sem esse elemento de generosidade, sem esses atos de bondade, a gente não conseguiria sequer estar vivo, né? Um nenê que nasce e que ele não tem alguém que consiga colocar atos de generosidade e bondade na vida dele, ele sequer estaria vivo. Então, para isso, a gente precisa olhar para esse elemento, né, de convivência humana, ainda que a gente saiba que é um elemento imprevisível, e conseguir colocar esses atos de generosidade, se doar para as pessoas que estão no nosso convívio, né, diferente daquelas coisas, né? Eu critico muito isso, né? Tem pessoas que não me compreendem quando eu falo isso, né? Eu vejo pessoas às vezes querendo, o meu sonho é poder fazer doações para as crianças na África. E ela não tem os recursos, lembra, né? Eu sou eu mais minhas circunstâncias. A circunstância dela impede ela de conseguir ir lá
para fazer doações lá na África, ela não vai conseguir ser um voluntário, mas aquilo ali se torna a narrativa da pessoa. Eu falo, não seria muito mais eficaz se tu pudesse olhar, sei lá, para alguém que está passando fome aí na tua vila, no teu bairro, ou na cidade vizinha, ou alguma instituição filantrópica aí perto da tua casa, né? Então eu olho para a minha realidade, para a minha circunstância, e ali eu tenho como realizar atos de generosidade, que muitas vezes também não se resume a somente alguém que está passando por uma dificuldade financeira, mas às vezes emprestar o nosso ouvido para alguém que está precisando ser escutado, às vezes um ato de carinho, um ato de afeto, também pode ser, né, melhorar um pouco o dia das outras pessoas. Isso é o elemento de convivência humana que nos aponta para essa primeira parte que eu estava falando ali, que é esses elementos da transcendência, né, da beleza, da bondade, da verdade, para não ficar somente no império da matéria, né? E a personalidade, né? A personalidade, como eu te falei anteriormente aqui, ela é aquilo que a gente tem de próprio, né? Só nosso. Uma das formas que a gente tem para conseguir fortalecer a nossa personalidade é esse convívio com as pessoas. E é procurar, né, nesse mundo aquilo que é o que eu estava falando anteriormente, o símbolo do absoluto, o símbolo do eterno, o símbolo do infinito. Essas coisas que são movimento, mas que elas não dependem do nosso corpo. Se elas não dependem do nosso corpo, elas são infinitas, elas são eternas, né? O nosso corpo é finito, o nosso corpo acaba, mas os movimentos que a gente faz que são acima disso, né, que estão num nível superior, eles são infinitos, né? Eu costumo dizer, eu já perdi, né, um grande amigo, e hoje como ele vive em mim? Através dos atos de generosidade, através desse convívio, né, através de um sorriso, através de um bom conselho, através de experiências que não dependiam ali somente daquela parte física, por assim dizer, né? Então, dessa forma, quando a gente consegue se colocar nisso, a gente vai buscando esses elementos de eternidade, esses elementos de infinito, esses elementos de absoluto, né? Se tu procura isso, onde que o teu olho vai bater? O teu olho vai bater num único lugar, chamado gente. Não tem como a gente conseguir buscar esses elementos se não for com o nosso olho batendo numa outra pessoa. Esse convívio humano nos dá essa possibilidade de conseguir colocar esse elemento na nossa vida, né? Então, se a gente não é um sujeito implicantezinho, né? Se a gente está ali realmente ouvindo essa aula, ouvindo isso aqui que a gente tá ouvindo aqui, e a gente busca, né, a gente consegue, fica fácil de a gente definir, né, o que a gente está buscando no fim das contas, né? A gente está buscando a felicidade e a gente está buscando a esperança, né? Existe algo que abre essas duas dimensões, né, da felicidade e da esperança, que é esse convívio humano. E aí a gente traz um segundo elemento prático, né? Eu falei, buscar esses atos de generosidade para a nossa convivência, e um segundo, que aí prova o contrário do que muita gente pensa do que é realmente a maturidade, né? Que é um segundo elemento que eu trago aqui, que é o elemento do sorriso, né? O sorriso, ao contrário do que muitas pessoas acham que é o amadurecimento. O amadurecimento também inclui a gente passar a sorrir. Talvez tu tá vivendo o dia, sei lá, no teu trabalho, na tua casa, onde tu tá ali com uma cara fechada, né? O que é a cara fechada? A cara fechada te torna um símbolo de uma desesperança, o símbolo de um desamor. Esse ato simples que é sorrir, né? Que é poder dar um sorriso para as outras pessoas, nenhum outro bicho, nenhum outro ser consegue fazer isso, né? O bichinho, ele não sorri, por exemplo, o cachorrinho, ele vai ali, ele abana o rabo, ele até pula em você, mas ele não sorri, né? A pedra não ri, né? A planta não ri, né? O sorriso na tua cara é um desses elementos, né? Aquela pessoa, muitas vezes, que tu vê ali que é uma pessoa boazinha, que nunca fez mal para ninguém, né? Que só cumpre as regras, mas muitas vezes tu não entende muito bem por que tu não quer conviver com ela. Para pra ver, é porque é aquela pessoa que tá sempre ali carrancuda, com a cara fechada. O que é a cara fechada? A cara fechada é um símbolo de desesperança, um símbolo de desamor. Por isso que é importante pro convívio humano a gente ter esse sorriso, né, na nossa cara, né? Esse sorriso não de uma forma cínica, mas o sorriso de alguém que compreende que ao sorrir eu consigo de repente tornar o dia da outra pessoa melhor, eu consigo tornar um ambiente melhor quando eu trago esse elemento, né? A esperança, que é essa que eu estava falando, né? Que é essas duas dimensões da esperança e da felicidade que todos nós estamos buscando de uma certa forma, ela te chama, né, a não colocar só esses elementos materiais para dentro de você, né? Da fome, do frio, da sede,
né? Então não é só isso, né? Isso é um alvo, né, pra gente, um alvo sem o qual a gente não consegue ser ser humano. Se a gente não tem o convívio, se a gente não tem o sorriso, a gente não consegue realmente ser ser humano de fato. E outra coisa, né, para finalizar agora, que é o terceiro elemento que eu falei, né, o convívio humano, atos de generosidade, o sorriso, e o terceiro, que é outra coisa fundamental para que a gente saia desse império da matéria. Aqui talvez eu deixei por último, porque talvez esse aqui seja o mais difícil da gente conseguir aderir, né? Por isso que eu deixei para o final, e é onde eu vejo muita gente às vezes se batendo, se perdendo, né? Ou às vezes trazendo elementos de tristeza para sua vida porque não consegue superar essa coisa que a gente pode, dependendo de como a gente olha, ela é tão pequena, né? Que é, eu chamo de sair dessas pendências diminutas afetivas, né? Presta atenção que eu vou repetir aqui e vou te explicar o que isso significa. Sair dessas pendências diminutas afetivas, né? Então, às vezes eu falo para a pessoa, eu brinco, né? Eu sempre pego um personagem lá que é o tio Carlos, né? Às vezes eu falo para a pessoa, poxa, por que tu não manda hoje, cara, agora? O que te impede de pegar e mandar uma mensagem lá pro tio Carlos, cara? Aquele cara que, sei lá, fez uma piada lá do Grêmio ou do Inter lá em 1993 e tu não gostou e aí de lá para cá vocês nunca mais se falaram. Né? Olha, mas que bobeira, mas que bobagem, né? Então, poxa, manda uma mensagem para ele, né? Pô, tio Carlos, foi mal, passou, né? Pô, é um efeito remoto ali, né? Que não tem mais razão de ser, vamos zerar isso aí, vamos deixar isso aí para depois, né? Então, ou seja, né? Parar com essas pendências diminutas afetivas, né? Que não nos agregam nada, né? Nos deixam ali só mágoa, só rancor no nosso coração, né? Então, ou seja, eu tô falando aqui de coisas que parecem simples e são simples mesmo, né? Porque eu não sou de ficar aqui dourando a pílula, né? Mágica para vocês. Vou trazer ali os pergaminhos que ficaram lá no mar Mediterrâneo. Não, olha só o que eu trouxe aqui, né? O convívio humano com atos de generosidade, o sorriso, né, para uma pessoa e acabar com essas pendências diminutas, né? Essas mágoas, esses rancores que ficaram para trás ali, que só te fazem mal e fazem mal para outra pessoa, né? Então, o que eu quero no fim das contas com essa live, né? Além de apresentar para vocês o que é a verdadeira força da personalidade humana, é mostrar que muitas vezes, né, problemas não são problemas, né? A gente é que está chamando isso de problema, às vezes coisas pequenas que podem ser resolvidas através desses atos simples de se fazer, que está ao alcance de todos, que eu não preciso ter estudado em Harvard, eu não preciso ter uma conta milionária, bancária ali, com milhões na conta para que eu consiga trazer esses elementos para a tua vida, né? Então, como que tu... Aí entra aquilo, né? Para a gente se dirigir agora, para a gente finalizar de vez. Como que, né, se a tua vida é aquilo que Ortega y Gasset definiu, eu mais minhas circunstâncias, né? Sou eu mais as minhas circunstâncias. Como que vai ser tu mais as tuas circunstâncias se só o que tu tá fazendo é olhar para o rancor, é olhar para a tristeza, é olhar para a fofoca, é olhar para a maldade, é olhar para a preguiça? É óbvio que a tua vida vai se tornar isso, se tu é tu mais as tuas circunstâncias. E se as tuas circunstâncias são o tempo todo, uma vida inteira olhando para isso, olhando para o império da matéria, olhando para as coisas negativas, é óbvio que tu também vai se transformar nisso, né? Como trazendo um outro autor muito grande da história, né? O poeta Luís de Camões, português, ele falava, né? Transforma-se o amador na coisa amada, né? Ele fala na coisa amada, trazendo para o nosso dialeto aqui, para coisa amada. Eu me transformo aquilo que eu estou amando, né? Se eu amo coisas, eu vou me transformar numa coisa, né? Agora, se eu amo esses elementos transcendentes, né? A beleza, a bondade, a verdade, né? E se eu coloco na minha vida atos de generosidade, o sorriso, né? E eu mato essas pendências diminutas, eu me transformo nisso também, né? Tu vai acabar te transformando nisso, nessas coisas superiores, né? Então, a busca dessa live aqui é fazer essa faxina, né? Fazer essa faxina naquilo que não presta na nossa vida, aquilo que a gente tem que deixar de lado, né? Então, sorriso no rosto, se livrar desse rancor, são armas para isso, armas práticas que tá na tua mão fazer, né? Eu não gosto de fazer lives que não tragam coisas práticas pra gente poder fazer agora, a partir de agora. Desligou esse celular, tu já pode começar a fazer isso. Então que a gente use essas armas para isso, né? Que a gente consiga apontar, né, para nossa alma e para o nosso espírito, né? Apontar nossa alma e nosso espírito para uma dimensão superior. Essa é a força da personalidade.
Sei que eu me alonguei um pouco aqui, né? Acho que é porque eu estava um pouco distante aqui das lives por um tempo, então quis voltar aqui, acabou extrapolando um pouco o tempo. Mas espero que vocês tenham gostado aí, desejo que essa live possa ter trazido, né, benefícios para vocês, formas práticas de colocar no seu dia a dia. Essa foi a nossa live 286, estamos quase chegando lá na meta de 300 lives, talvez aí amanhã eu faça mais algumas. Estou com uma ideia de fazer uma série de lives, 10 lives ali com o resumo dos temas mais importantes que a gente fez ao longo dessas 300 lives mais curtinhas, de 10 minutos, 15 minutos. Então depois deixem aí, se possível, o comentário, compartilhem essa live com mais pessoas, se vocês acham que realmente é uma live que pode servir para mais pessoas, né, colocarem de forma útil e prática na vida delas, isso vai estar beneficiando. Já começa, né, falamos de atos de generosidade, começa colocando aí também atos de generosidade, compartilhando essa live se ela fez sentido para você. Desejo a todos um ótimo final de domingo, um ótimo, né, reta final de ano, que 2025 vem aí para ser um ano transformador, que a gente, né, diminua um pouco o nosso olhar, não deixe de desfrutar, né, das coisas boas, mas que a gente use as coisas, né, e passe a amar as pessoas, né, já que a gente está no império de certa forma é uma vida material também, que a gente desfrute, mas que a gente não seja refém dessas conquistas, que a gente aponte o nosso coração para as coisas do alto. É isso que eu desejo para vocês. Um ótimo final de domingo, um ótimo começo de 2025 a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.